tudo que, toda a experiência, né, que ele colocava, eu comecei a pensar como se eu fosse uma transexual ou um travesti, né? Então, uma dos experimentos que ele colocou foi, ele me vendou e começou a me insultar, a me bater, a me beliscar. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei assim, muito chateada, sabe? Eu queria assim, pegar ele, sabe? Eu queria puxar o cabelo dele, ele puxou meu cabelo, eu queria beliscar ele. Então isso me deixou bastante afetada, eu já fiquei assim, eu senti raiva, né? E pude também elencar com as trans e as travestis nesse sentido, né? De lidar com a violência, de sou vista como violenta e é assim que eu vou me comportar como tal. É assim que eu consigo me defender, que eu vou me defender. E aí eu dancei com a vestida, coloquei a vestida aqui, né? Foi estranho, mas então eu tava aqui. Quando eu fui pra rua, foi muito difícil, porque as pessoas começaram a olhar, né? Principalmente os meninos, se cutucavam, riam, apontavam. Eu respondi uma coisa de uma senhora, ela não respondeu. Então, as pessoas começaram a lançar os olhares mini-fascistas, as atitudes mini-fascistas, né? A cara ruim, se cutucando, troço é esse, bicho é esse, né? Me sentia assim, louca, estava sendo apontada como uma louca, né? Que coisa estranha é essa? Porque eu tava feminina, tava com a calça mostrando as curvas, apertada, mas eu escondia a blusa rosa, porque é um casaco, e fui com a sandália dele, né? Então eu tava metade feminina, metade escondida, os cabelos. E senti muito isso, fiquei muito angustiada e essa angústia estava aqui na minha garganta, né? Senti um nó assim na minha garganta quando eu voltei pra cá. E ele pediu pra gente ir pra rodoviária, mas eu não conseguia. Eu queria sair dali, queria me esconder. Eu queria mais que ninguém me olhasse, queria tirar aquela bexiga, eu queria ser invisível. E aí quando ele estourou a bexiga, que eu tava deitada aqui, eu lembrei de muitas coisas, né? Do meu interesse por esse universo. Quando eu falei com o Tomás, quando eu era adolescente, eu fazia sétima, oitava série, e eu estudava numa escola que tinha um maternal, sabe, mas de crianças de 3 anos e meio. E aí no intervalo eu ficava curiosa, eu ficava com a vovozinha observando as crianças. E tinha uma professora que era dividir os grupos na hora de brincar. Meninas pra lá, meninos pra cá. E tinha um menininho que ia pro grupo das meninas. E a professora ia lá, retirava ele do grupo das meninas e dizia: você não tem que estar aqui, você é um menino, você tem que brincar com os meninos. E aquilo, assim, me deixava muito intrigada, sabe, Silvéria? Eu me questionava, né, sobre tanto essa atitude dela quanto o pensamento e o comportamento do garotinho. E aí, na hora de pegar os brinquedos, ele pegava os brinquedos das meninas, ele pegava a boneca das meninas, e a professora ia lá e retirava, né? Você não pode brincar com esse brinquedo, porque esse brinquedo é de menina. E aí o garotinho ia, os meninos, triste, né? A expressão, o rosto dele de tristeza. E isso, assim, sempre mexeu muito comigo. Eu sempre lembrei muito desse garotinho. E ao entrar na faculdade, desde o começo, eu já quis estudar sobre isso, né? Porque quando a gente está de longe, a gente julga, quando a gente está de perto, a gente compreende, né? Então, o meu interesse é pessoal e acadêmico no sentido de, nem que seja através de uma produção de texto, fazer com que as pessoas compreendam, conheçam, para poder compreender o que é ser uma transexual, o que é ser um travesti, né? Como compreender de alguma forma, para que esse preconceito diminua, para que esses olhares fascistas diminuam. Foi como eu me senti, tá? Nas ruas. Isso é bem bacana de ouvir, porque tem uma coisa que no meu trabalho ficou muito claro, que é a questão do preconceito sutil. Existe muita coisa, e aí talvez você saiba melhor, porque como você é mulher, você também passa por umas situações de preconceito que, se você decide ir para um bar sozinha, tomar sua cerveja sozinha, imagina, numa cidade do interior, que ainda é mais difícil. Então, uma mulher se decidir sair de casa para tomar uma cerveja sozinha no bar, ela pode ser taxada pelos homens como uma depravada, como uma
ela pode ser assediada porque ela está numa situação em que os homens se sentem no direito de fazer isso. Então existe uma série de preconceito sutil com relação à mulher, que na travesti isso também existe. O que a maioria das pessoas acreditam que exista é que o preconceito só está presente quando ele é verbal ou quando ele é físico. E quando ele é físico no sentido da agressão, da violência física, né, da agressão direta. Mas poucas pessoas entendem esse preconceito, que é essa invisibilidade provocada exatamente pela a rejeição de querer sair na rua por não suportar os mal olhares. Então assim, a gente sai de noite porque a gente sai num horário geralmente em que as pessoas já estão dormindo, e aí por isso que as travestis na maioria das vezes são consideradas essas vampiras da contemporaneidade, são consideradas esses centauros urbanos, né, desse corpo que é metade uma coisa, metade outra, mas principalmente por conta disso, para evitar esses olhares durante o dia, essa discriminação durante o dia. E aí isso foi muito importante para o meu trabalho, e por isso que a gente faz questão de ter isso na oficina, dessa vivência, para que as pessoas sintam na pele, de forma muito epidérmica, essa relação. Que às vezes a gente acha que preconceito está só quando chama de bichinha, de viado, ou quando é assassinada, ou quando sofre uma agressão de espancamento e tal. Mas existe uma série de outras coisas. Sempre sabe pedir a conta. Mal, com os olhares, com os risos. Quando eu ia passando na calçada, um rapaz atravessou, não quis passar, aí me olhou assim, muito estranho. Eu já me senti muito mal, muito angustiada. Imagina quando isso é verbalizado, né? Ah, sua monstra. Exatamente isso. Que bom. É exatamente nesse sentido que a gente trabalha, assim. Talvez hoje o meu trabalho, a parte mais significativa do meu trabalho hoje no teatro seja exatamente a descoberta desse lugar, sabe? De não querer que as pessoas vissem a caricatura, e a caricatura no sentido da carcaça mesmo, assim, eu estou fazendo um estereótipo da travesti, a caricatura no sentido, esse é o que há de comum no conhecimento comum das pessoas, mas muito pelo contrário, eu entro nesse espaço pelo interno, para depois externalizar essas coisas. Então, por isso que eu acho que esse é um dos momentos mais importantes do trabalho, né? Primeiro vivenciar essa coisa para depois discutir ela a partir do seu próprio corpo, da sua relação em sociedade, para entender melhor um pouco esse universo. Não dá para entender tudo, claro, é bem difícil entender tudo, mas entender pelo menos uma boa parte desse universo num percentual um pouco menor, mas se a gente tiver pelo menos o discernimento de entender esse pequeno percentual numa outra proporção, a gente consegue ter uma ideia da crueldade que acontece. Tem alguns trabalhos acadêmicos do Marco Benedetti, que não sei se você conhece. Eu não cheguei a ler, mas eu baixei alguns períodos bem de justa. Isso, o Marco Benedetti, ele é do Rio Grande do Sul, ele tem um livro chamado Toda Feita, que ele vai falar sobre os procedimentos corporais. Isso, as intervenções corporais. Tem algumas partes são de entrevistas, mas na maioria do livro, a maior parte do livro é científico. É um livro bem acadêmico, onde ele tenta explicar essas intervenções, e aqui e acolá ele faz as interpolações com as entrevistas para tentar também chegar nesse lado pessoal. E aí tem um outro livro, que é o do Hugo Denisart, que chama-se Travestis no Rio de Janeiro. Não, chama-se Engenharia Erótica, Travestis no Rio de Janeiro. Esse é um livro de transcrição de entrevista. O Hugo, ele não é acadêmico, não é um livro acadêmico, é um trabalho pessoal dele, mas ele é psicanalista e fotógrafo, e aí ele fez 80 horas de entrevistas com travestis do Rio de Janeiro, e essas entrevistas ele transcreveu. E aí o livro é só isso, é uma transcrição de entrevistas, só que ele vai dividir esse livro em temas. Qual a sua relação com a mãe, qual a sua relação com o boy, qual a sua relação... E elas vão contando essas histórias, e aí ele fez isso. Chama-se então Engenharia Erótica,